Bom dia, Luciane. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Como é que vocês estão? Pessoal, seguinte, tô gravando aqui essa apresentação para mostrar para vocês aí os primeiros passos, os primeiros andamentos aí do projeto de vocês, da casa de vocês, tá? Onde foi pensado aí com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, com base em tudo aquilo que a gente levantou na nossa reunião de briefing, tá? Então a gente fez todo um apanhado, tá? Vou até puxar aqui a nossa metodologia, o nosso processo de trabalho, nosso processo de projeto, sair um pouquinho aqui da frente, né? Para mostrar para vocês em que pé anda. Essa aqui é uma apresentação que eu tinha feito para vocês na apresentação da proposta comercial, na apresentação de orçamento, de escopo de projeto, aonde eu mostrei para vocês toda a nossa metodologia, o nosso passo a passo, como que a gente vai conduzir e guiar vocês para que vocês tenham a melhor casa, né, de acordo com as necessidades de vocês, de acordo com a rotina de vocês, com o padrão de vida de vocês. Então a gente pegou aí todo um apanhado de informações, né, com vocês na reunião de briefing, aonde, tá, a gente tem todas essas etapas aqui, tá? E a gente tem, né, a gente já passou pela etapa de contrato, né, a gente fez a nossa reunião de briefing, tá? Eu ainda vou fazer uma visita técnica lá no terreno, né, mas eu conheço já muito bem o terreno, tenho fotos ali da área, então eu ainda não retornei ali no terreno de vocês, mas vou retornar agora muito em breve, tá? Já foi feito aqui todas as análises das interferências legais na questão de plano diretor, código de obras do condomínio, né, do Blumenhaus, e a gente está na etapa 5, que é a busca de imagem de referências, que esse é um momento exclusivo de vocês, que é um momento que vocês têm de se expressar, né, para que a gente saiba exatamente o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam. Então, por isso da importância do envio dessas imagens aí por parte de vocês. É muito melhor que vocês escolham essas imagens, tá? Do que eu chegar para vocês com duas, três imagens e colocar na mesa para vocês e pedir para que vocês escolham uma delas, porque eu posso estar induzindo vocês a algo que vocês não gostam, tá? Então, por isso da importância de vocês terem aí um tempinho de vocês, né? Coloquem como uma prioridade, porque todo esse projeto, todo esse estudo que está sendo feito aqui é algo que vai repercutir na vida de vocês, no funcionamento dessa casa. Então é algo que vai repercutir aí na próxima década, nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, o tempo que vocês estiverem nessa residência, né? Esse momento de agora, ele é crucial, tá? Para que a gente consiga ter o melhor projeto possível para o caso de vocês, tá ok? Então, vencida essas 5 etapas, a gente consegue dar a sequência ao longo do processo de projeto de uma forma muito mais assertiva, tá? Do que a gente achar que pode ser isso ou aquilo, né? Sem ter a certeza, sem ter as confirmações de vocês, né? A confirmação da nossa reunião de briefing, a confirmação das imagens de referência, tá? E até por isso, somente vencida essas 5 etapas é que a gente realmente dá o andamento na etapa de layout. Só que como vocês também, né, trabalham com obras, trabalham com construção, vocês estão nesse universo, estão nesse meio, né, vocês sabem que tudo, né, gira em torno aí de cronograma, né? Tudo é cronograma. Então a gente precisa aí bater metas, precisa bater datas, precisa bater cronogramas, e para que a gente não atrase aqui o nosso cronograma interno de projeto, tá? Mesmo não tendo ainda as imagens de referências de vocês e a confirmação da nossa reunião de briefing, tá? A gente já avançou para a etapa de layout, tá? Mas eu estou bastante seguro que a gente está sendo bastante assertivo mesmo assim, tá? Com o lançamento do layout, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero, com essa apresentação de agora, tá? Apesar da gente estar no início, né, dessa caminhada juntos que a gente vai ter, né, que é dessa nossa andança, desse nosso norteamento que a gente vai ter a partir de agora com o projeto da casa de vocês, a gente está no início, mas aqui é uma fase, essa fase de layout é a fase crucial, né, para o restante das etapas. Então,
Eu vou me deter, vou tentar com bastante dedicação aqui, tentar dar o melhor de mim para apresentar o conceito da casa de vocês, tá, de acordo com aquilo que a gente vem conversando até então, tá bem, pessoal? Então, assim, esse momento inicial aqui, como ele é um dos mais importantes de todos, que é ele que vai dar a nossa passada, o nosso caminhar ao longo das próximas etapas, essa etapa inicial ela é uma etapa que realmente exige um pouco mais, tá, de vocês, para que vocês consigam introspectar, consigam refletir, consigam avaliar o que que vocês realmente gostam na casa de vocês, o que que vocês realmente querem. Então, fazer com que vocês façam essa tarefa de casa, esse teminha de casa, que é buscar essas imagens, vai fazer que vocês já comecem a imaginar essa residência no imaginário de vocês, na cabeça de vocês, e vocês podem ter certeza que isso que eu estou pedindo para vocês, né, por mesmo que vocês não estejam com tempo para fazer isso, eu peço que vocês coloquem isso como uma prioridade, porque é justamente vocês se imaginarem nessa casa, eu fazer com que vocês se imaginem dentro, usando essa residência, é que a gente vai ter um melhor resultado para vocês, né? E não para a gente, porque eu posso simplesmente fazer um projeto de uma casa qualquer, né? Sem ter essa busca dessa conexão, né, sem fazer que vocês reflitam o que que vocês realmente gostam, o que que não gostam, né, e o trabalho vai estar feito, né. Mas eu preciso induzir para eu quero que vocês tenham o melhor resultado possível, então por isso que eu estou induzindo vocês a darem como prioridade essa busca, que é só numa fase inicial agora, porque depois as próximas etapas, pessoal, vocês vão ter unicamente, né, vocês vão simplesmente ver as nossas apresentações e vocês vão aprovar ou não aprovar a etapa que a gente está, né? Então, o tema de casa ele é muito maior dessa fase inicial e depois vocês vão simplesmente a coisa vai seguir ao natural, sem muito esforço, de forma leve, tranquila, e vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma casa espetacular e ela já está ficando espetacular e é justamente isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Então eu quero que vocês acompanhem cada minuto, cada segundo aqui, né, vendo tudo que eu estou explicando, sem pular etapas, sem pular o vídeo, assistindo o vídeo de uma forma contínua. Peço que vocês realmente se dediquem um tempo para ver essa apresentação, uma horinha e pouco, tá? Coloquem o vídeo no YouTube na velocidade 1.5 para deixar ele mais rápido e podem ter certeza que eu vou apresentar para vocês toda a conceituação, né, para ver se vocês se identificam com essa nova residência aí, mas tudo está sendo feito aí bem dentro daquilo que a gente já vem planejando no mundo das ideias. Agora a gente está colocando essas ideias no papel, tá? Então vamos passar aqui para a apresentação de hoje, tá bom, pessoal? Então, a parte de conceito eu vou iniciar com vocês, tá? A gente começa tudo com uma folha em branco. Então, a gente tem um grande lote ali de esquina do condomínio, né? A gente tem essa avenida aqui, essa rua, na verdade, a Rua dos Manacás, né? Com Calistemons. E o lote tem em torno aí de 580 metros quadrados, 583, algo do tipo, tá? E o que eu quero apresentar para vocês a partir dessa folha em branco aqui, a gente vai acrescentando camadas, a gente vai acrescentando layers, a gente vai somando informações, página por página, lâmina por lâmina, e é nisso aí que o conceito do projeto da casa de vocês começa a surgir, começa a crescer, e a gente começa a visualizar uma casa que realmente o intuito dela ter um conceito é que ela transcenda, né, qualquer tipo de habitabilidade que vocês já tiveram na vida de vocês para algo muito mais elevado, para um outro nível de residência, um outro nível de uma casa funcional, de uma casa que tenha design, uma casa que realmente reflita também padrões de arquitetura de qualidade e não tenha elementos gratuitos, tá? E que ela realmente represente na vida de vocês
algo marcante, tá? Para ser o novo lar de vocês, tá bem, pessoal? Então a gente vai agregando os layers sobre essa lâmina aqui, né? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês as visuais, né, que a gente tem a serem exploradas desse terreno de esquina. Então a gente tem um grande visual para esse lado aqui, oeste, né, que é aonde tem ali os terrenos em declive, né? O terreno de vocês ele está numa zona privilegiada que ele está praticamente ali no topo de morro, tá? Ele está quase numa das zonas mais altas, né? Só não está mais alto que o outro terreno da outra esquina, mas ele está sim mais alto que os demais terrenos do condomínio. Então a gente tem visuais a serem exploradas e aqui tem essa foto aqui de um pôr do sol incrível que vocês vão presenciar lá em Nova Petrópolis, no condomínio, vai ser, né, depois vai ser rotineiro com essa casa aqui bem projetada para a gente alcançar esse pôr do sol, tá? A gente tem, né, um outro visual também que é magnífico, que é onde tem o nascer do sol, que é o lado leste. Então a gente tem toda uma área montanhosa de colinas, vales, e também é uma área a gente não pode desprezar essa paisagem. A gente tem uma paisagem, né, quase que 360 graus ali do terreno de vocês, mas as principais é a que está no nascente, no poente, no leste e no oeste, certo, pessoal? Então, sobre essa camada aqui, a gente fez toda uma análise das interferências legais, a gente tem recuos obrigatórios que a gente precisa se atentar, né? Um recuo frontal de 5 metros, tá? Recuo para área de armazenamento da residência. Um outro recuo frontal, como a gente está tratando um terreno de esquina, a gente tem duas frentes, né? Então, um outro recuo frontal de 2,50 metros, e a gente tem os recuos aí laterais, que eles são minimizados, é 1,50 metros das divisas, deixando, né, a área a ser construída, todo esse miolo aqui de lote, tá bem, pessoal? Pessoal, dito isso, a gente tem uma primeira inserção do projeto de vocês, tá? Eu gosto de trabalhar começando pela circulação da residência, que normalmente é um eixo estruturador da casa de vocês. A partir da circulação, tá? A circulação, a maior parte das pessoas elas não dão tanto valor, mas o projeto muitas vezes ele pode sim se originar de um eixo estruturador, que normalmente a circulação é aquele ambiente, né, que as pessoas não dão mais tanto valor, não investem tanto, mas aqui a gente começa como algo primordial, né? É algo como fosse o início da concepção da casa, tendo esse grande eixo estruturador, onde as demais atividades normalmente acontecem ao longo desse eixo estruturador, tá? Na casa de vocês, eu estou colocando esse eixo estruturador próximo aqui da divisa, tá? Próximo aqui do afastamento lateral, para que a gente consiga privilegiar a casa em torno da circulação para essa zona aqui, certo? Então a gente vai ter esse eixo estruturador e ao longo do eixo estruturador a gente vai ter as zonas aqui de dormitório nessa posição leste, tá? No sol nascente, né? E no sol que também vai percorrer a maior parte do dia, como também aqui a área social, onde tem o sol que também percorre aqui, também tem um sol nascente que bate lateralmente e ele vai percorrer ao longo de todo o dia nessa área social. Então, por isso a circulação está aqui, tá? Numa área onde não precisa estar tão privilegiada em termos de posição solar, para que a gente realmente coloque as demais zonas principais nas melhores visuais e nas melhores posições solares possíveis. A casa de vocês, pessoal, ela vai ficar banhada de sol, tá? Com o melhor sol que existe, que é o sol do norte, tá? Que é o sol aonde no inverno ele permite entrada abundante de luz e de radiação, e no verão uma entrada completamente minimizada dessa radiação solar. Então tu tem o melhor condicionamento térmico e energético da casa de vocês,
por conta da forma que a gente está produzindo, da forma que a gente está implementando a localização do zoneamento da casa de vocês. Então a gente tem toda essa zona aqui de dormitórios, toda essa parte aqui social, na privilegiando a fachada norte, tá? Ó, a maior zona de contato de insolação na fachada norte, que é o melhor sol que a gente pode ter, assim como também a gente tem aqui o leste, e a gente vai ter aqui também no oeste proteções, tá? Que vão proteger a questão do sol, tá? Para que privilegie tanto a questão do inverno como no verão, fique um melhor acondicionamento termoenergético aqui dessa área social, tá bem, pessoal? Esse aqui é um macro zoneamento da casa de vocês. Vocês já estão vendo que a casa de vocês está se delimitando de uma forma linear, tá? Então, a partir de um grande corredor, de um grande eixo estruturador, certo? Então, a gente vai ter aqui um grande prisma se assentando sobre esse terreno, pairando sobre o terreno de vocês. E ele vai literalmente pairar como se esse prisma flutuasse na área de vocês. Pessoal, somado a essas duas macro áreas que a gente tem aqui, a gente tem essas duas áreas aqui divisoras, tá? Aonde a gente vai ter aqui a área de circulação, que ela se complementa com a área do elevador, então a gente vai ter o, o o duto do elevador, tá? Junto aqui dessa circulação, que essa circulação se divide tanto para a área social como para a área de dormitórios, e o elevador está estrategicamente posicionado no centro dessas duas macrozonas super importantes. Ao ladinho aqui a gente tem um lavabo que vai abastecer basicamente toda essa área social aqui, né? E também essa parte aqui que vai ser a parte da entrada da residência de vocês, e é o que eu vou mostrar agora. Além desse eixo estruturador, esse eixo marcante, né? E forte, icônico da casa de vocês, do conceito do layout da casa de vocês, a gente tem um outro eixo aqui, que é a busca dessa diagonal, a busca da esquina. Então a gente vai ter uma esquina privilegiada, uma esquina icônica, uma esquina marcante, né? A casa de vocês vai ser um marco nessa esquina, e essa diagonal buscando aqui para em busca desse prisma, tá? Vai ser um dos caminhos de acesso para a residência de vocês, que vai estar posicionada logo aqui. Pessoal, essa macro área aqui a gente vai começar agora a fragmentar e a dividir para que vocês entendam um pouco melhor o layout da casa e o conceito, tá? A partir dessa macrozona, a gente dividiu então todas as zonas aqui de dormitórios. Então a gente tem o dormitório 1, que é o dormitório principal, que vem junto com o closet, vem junto com o banheiro da suíte, onde vai ter ali a banheira de hidromassagem, a cuba dupla, o chuveiro duplo, tá? Então, essa zona aqui, isso aqui tudo é como se fosse um quarto só. Isso aqui tudo é um dormitório só, numa das melhores posições estratégicas em relação a sol, a ventilação, em relação, né, à privacidade, tá? Vocês têm, né, o quarto principal de vocês é um grande coroamento no final do eixo dessa circulação. Logo depois aqui a gente tem o dormitório 3, que é o dormitório de visitas, tá? E o dormitório 2, que vai ser aí o dormitório daí da filha de vocês, que também vai ter um closet aqui junto e vai ter o banheiro, tá? Então a gente tem aqui banheiro com banheiro, toda a parte hidráulica convergindo junto, né? E o outro banheiro de vocês, o banheiro principal, né? Um banheiro, digamos, um banheiro master, uma suíte master, né? Buscando toda essa ponta aqui. Pessoal, aqui a gente já tinha visto, né? Lavabo, elevador, área social, que aqui vai se dividir em cozinha, jantar e sala de estar, tá? Tudo em um ambiente único, né? Sem divisões, como a gente tem divisões aqui, tá? E essa grande circulação que vai, né, distribuir para todos os ambientes. Vamos adicionar mais uma camada, pessoal, na casa de vocês, tá? A gente vai ter algumas digamos assim, alguns elementos arquitetônicos que vão se somar a esse grande prisma que a gente tem aqui. Então a gente vai ter como se fosse uma máscara envolvendo toda a casa, e essa máscara ela tem determinadas funções de acordo com o ambiente que a gente está.
tá? Então, nessa máscara, por exemplo, aqui como a gente tem um acesso, ela vai conformar o acesso de vocês, vai conformar uma cobertura, vai conformar um piso, essa máscara ela tá se somando a esse prisma, tá? Já aqui nessa área aqui, essa máscara ela tem uma outra função, tá? Ela é um mesmo elemento arquitetônico que vai envolver a casa de vocês, né? Mas como eu comentei, dependendo do ambiente que a gente está, ela tem diversas funções. Então, nessa zona aqui, ela vai servir como uma área de contemplação, como uma área de sacada, como um mirante, tá? Em busca desse outro horizonte. E além de área de contemplação, ela serve como uma proteção solar para esse sol que é mais agressivo, que é o sol do oeste, tá? Então ela protege a área social, né? E ela serve também como uma área de contemplação, uma área de sacada, junto dessa área de jantar, estar, cozinha, tá? E já nessa parte aqui da frente, tá? A gente vai ter nessa máscara, tá? A gente vai ter pequenos jardins, todos os banheiros, não sei se vocês se deram conta, mas assim, uma premissa de projeto aqui foi que todos os banheiros tivessem nessa máscara o seu próprio jardim, a sua própria área verde, que ela não precisa ser uma área verde viva, ela pode ser uma área verde seca, tá? Mas que cada ambiente de banheiro tenha o seu, né, uma ambiência natural praticamente junto de dentro do ambiente, tá? Onde vai ter aqui uma janela, uma grande, um grande envidreçamento conectado a esse jardim, tá? Que ele vai trazer privacidade para essas áreas. Vocês pediram muita privacidade, vocês não queriam que fosse uma casa vitrine, então esses jardins eles servem de máscara para esses ambientes aqui de banho, tá? Que é um ambiente que tu precisa uma maior privacidade, porém tu vai ter aqui uma esquadria do piso ao teto, de parede a parede, conectada a um jardim, aonde ele vai ser ali banhado de iluminação, de ventilação, de sol, a gente vai ter uma proteção na frente desses jardins que permite que essa janela seja grande e tu tem uma conexão com a natureza, né? Logo dentro do banheiro. Então, o visitante, né? Vocês estão recebendo uma visita, a visita que entra no lavabo, normalmente a pessoa entra no lavabo, ela acha que vai entrar num espaço de 4 paredes, né? Ela vai ter uma grande surpresa ao entrar nesse lavabo, que ela vai ter um jardim junto ali, vai ter uma área abundante de iluminação, de ventilação, uma área envidraçada, coisa que é muito que não é usual, né? Então, o lavabo de vocês vai surpreender as visitas de vocês, assim como vocês mesmos, ao entrar no banheiro, vocês vão se surpreender toda vez que vocês entrarem por estarem junto de um banheiro muito mais agradável, muito mais acolhedor, muito mais natural, tá, pessoal? Eu vou mostrar depois imagens de referência, o que eu estou querendo dizer com isso, tá? E a gente vai até o final dessa apresentação, então eu peço que vocês fiquem aqui comigo, fiquem até o final, porque até o final vocês vão entender exatamente. Agora eu só estou passando para vocês o conceito das ideias que foram pensadas aqui. Essa máscara ela vai continuar aqui pela frente da residência, mas aqui a gente daí tem um vazio, tá? Na frente dos dormitórios, que possibilita aqui, né, apenas uma zona aqui de janela, tá, para visualizar e entrada de iluminação, de insolação para dentro dos dormitórios, e os banheiros eles são coroados aí com um elemento surpresa quando a pessoa entra nessa circulação. Assim como também essa circulação aqui que a gente tem, essa circulação linear, tá? Ela também tem um elemento surpresa que ela vai ter uma fachada envidraçada justamente onde vai ter a posição da escada aqui, tá? Então, esse envidraçamento também vai possibilitar a visualização, tá? Para questão da natureza. Eu acho que eu estou me adiantando um pouco em algumas explicações, que aqui botei umas flechinhas, ó, das conexões que a gente tem nesse macro zoneamento aqui de todo o térreo, da parte térrea da casa de vocês, onde a gente conseguiu deixar uma casa muito mais funcional. A casa ela é prioritariamente térrea,
tá? Onde a maior parte, os ambientes do dia a dia acontecem em um único pavimento, de uma forma linear, de uma forma prismática, de uma forma icônica, aonde esse prisma aqui está se assentando sobre esse terreno, tá? Então ela vai ficar uma casa extremamente funcional, tá bem, pessoal? E a gente tem essas conexões que eu acabei de mencionar, cada área de higiene e banho conectada a esse jardim, assim como também todos os dormitórios, a gente tem a principal conexão, né, na principal posição solar é para o norte, então a gente tem essas conexões, e o closet, a gente ainda vai ter uma janela aqui, muito singela, do piso ao teto, tá? Mas mais magrinha, né? Aonde ela vai ser um ponto focal também para visualizar esse outro horizonte aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que vai ficar incrível esse closet de vocês, com um eixo visual, uma janela visual, ao final desse grande eixo estruturador aqui, a gente tem uma janelinha aqui, né? E vai ficar incrível com uma bancada de maquiagem aqui na frente dessa janelinha, para poder ter iluminação natural, para poder se maquiar e tudo mais. E, pessoal, complementando aqui, a gente tem também, né, toda essa zona aqui de visualização, de contemplação da área social, tá? Para essa grande esquina aqui, essa grande esquina que a gente precisa também priorizar, certo? Pessoal, e não menos importante, tá? A gente também, né? Vocês estão vendo que a gente tem praticamente 360 graus pontos de visualização na casa de vocês. Então, não menos importante, a gente vai ter aqui, né, a cozinha com conexão interna e externa para o visual aqui lateral, né? Numa proporção menor, né? Em janelas um pouco menores. A parte da escada aqui numa grande área envidraçada. E aqui a posição do escritório também, uma janelinha estrategicamente posicionada logo acima da mesa, na altura da pessoa que está trabalhando aqui nessa bancada. Ela não precisa ser uma janela exagerada, ela pode ser uma janela simplesmente para a pessoa que está trabalhando exatamente na altura da zona de trabalho, para entrada de iluminação. Então, esses ambientes aqui, eles são propícios, tá? Para que fiquem justamente nessa fachada aqui, nessa zona da casa, tá? Enquanto esses ambientes aqui são os ambientes propícios a estarem para a fachada norte, tá? Então, a casa de vocês, ela está assim, ó, em termos de eficiência energética, em termos de implantação de usos, de ambientes, essa casa, pessoal, eu fazia tempo que eu não tinha um projeto onde a gente conseguia assentar e colocar todos os ambientes de forma tão perfeitamente possíveis em termos de orientação solar, de conexão, de funcionalidade, de explorar visuais. Tá magnífico, assim, pessoal. Sendo bem sincero, assim, esse lançamento tá me surpreendendo, tá? Porque esse terreno de vocês, a posição que ele tá no condomínio e a posição que ele tem de forma solar é o terreno perfeito para que a gente faça o projeto perfeito, tá? Então tá muito interessante tudo que está sendo lançado aqui. Vamos agregando aí mais algumas camadas. A gente veio passando aqui por vários, né? Vários layers que a gente foi somando e contando essa historinha. E agora eu quero mostrar para vocês o que, que é a intenção desse jardim. Imaginem vocês entrando no lavabo, tá? Então eu fui atrás de imagens de referência, já que eu ainda não tenho as imagens de referência de vocês. A gente foi atrás de algumas imagens que ajudem a contar essa história do conceito da casa de vocês e que ajude vocês a visualizar melhor o que, que a gente está vislumbrando para essa casa e imaginando, tá? Mas imaginem vocês entrando num lavabo e se deparando daí com essa cena, onde a gente vai ter uma entrada abundante de iluminação, de ventilação, onde a gente tem um pátio, um jardim de inverno para cada um dos banheiros, tá? Então a gente vai ter um jardim de inverno aqui por parte do lavabo. Imagina vocês e as visitas de vocês, quem for na casa de vocês, utilizar esse lavabo, a surpresa que não vai ter, né, ao entrar num lavabo tão agradável
como esse aqui, certo, pessoal? Isso aqui realmente ele fica de cinema, tá? Assim como também, ó, os outros banheiros, pessoal, a gente também, ó, imagina, né, ter o chuveiro, né, e logo atrás a gente ter essa pele de vidro, uma janela, que essa janela, pessoal, depois vocês vão ver, eu não estou fazendo ela absurdamente grande, ela tá ocupando o espaço, mas é um pano de vidro com altura que eu sei que fica de uma forma mais econômica para a questão de custos de janela e tudo mais, mas a gente vai ter toda essa zona aí envidraçada, tá? Com um belo jardim, pode ser um jardim seco, não precisa ser um jardim vivo, mas também pode ser um jardim vivo caso vocês desejam, tá? Hã, isso aqui gera um banho muito mais agradável, gera um banho aí, um banheiro, né, onde tu vai ter iluminação que hoje em dia a maior parte dos banheiros é uma janelinha 80 por 80, 60 por 60, uma maxiar, algo que não gera nenhum atrativo, né, e vocês, como vocês mesmo falaram na reunião de briefing, vocês querem uma casa que cause impacto, que vocês querem botar a marca da construtora de vocês nessa casa. Então a gente precisa ter elementos surpresos, elementos inusitados, elementos arquitetônicos, elementos de valor arquitetônico. Porque, pessoal, arquitetura não é simplesmente tu saber qual que é o traço do concreto, saber qual que é os megapascais da estrutura, né? A arquitetura, ela transcende, ela vai muito além da parte técnica, da parte teórica da construção, né? Ela tanto é que a arquitetura é das áreas humanas e não é das áreas exatas, porque a arquitetura ela é feita para as pessoas e não simplesmente de uma forma fria, técnica e racional, numérica, né? Tem a parte de cálculo, tem a parte numérica, mas a arquitetura ela é responsável por trazer toda uma ambiência, uma ambientação que leve em consideração o seu usuário, as pessoas, que leve em consideração vocês que estão, né, vão residir nessa casa. Então a gente precisa fazer algo que realmente traga valor arquitetônico e não simplesmente soluções gratuitas, né? Soluções que simplesmente obedecem a uma engenharia, que obedece a um cálculo estrutural, que obedece, né? A gente precisa entender o ambiente que a gente está, o contexto urbano que a gente está, o contexto natural, o contexto pessoal de vocês, a legislação e a engenharia. A arquitetura faz um apanhado de todas as áreas, ela é responsável por fazer esse apanhado e por isso ela é um norteador de todos os projetos que vão vir subsequente. Então, todos os projetos complementares, elétrico, hidráulico, cálculo estrutural, fundação, topografia, né? Qualquer coisa que vier subsequente vem abaixo do guarda-chuva da arquitetura. Então, por isso que assim, o projeto mãe é o projeto arquitetônico e a nossa responsabilidade aqui vai ser fazer com que os projetos complementares obedeçam tudo aquilo que a gente está combinando aqui entre nós, tudo que a gente combinou na nossa reunião, a gente vai defender, né, o projeto arquitetônico para que as demais engenharias elas consigam obedecer toda essa conceituação que a gente está gerando aqui. Então é fundamental ter a sabedoria desse leque da ordem dos processos e quem obedece quem para que o projeto de vocês, para que a construção da casa de vocês realmente ela tenha um conceito, ela tenha valor arquitetônico, ela possa ser uma capa de revista, quem sabe, né? Porque com os elementos que a gente está agregando aqui, ela é para ser uma casa capa de revista. Mas casas que têm arquitetura gratuita e que é puramente técnica e que simplesmente vai lá e bota um chapeuzinho de telhado e diz que está pronto, isso não tem valor arquitetônico, isso não tem valor artístico. Então, a arquitetura, além de envolver todas essas áreas, ela busca também uma questão que ela transcende a parte teórica, que ela vai para a filosofia, ela vai para a parte histórica, ela vai para a parte artística, ela vai para um valor, né, que é muito mais do que simplesmente uma obra.
tá? Uma obra de construção, né? Ela é uma obra de arte, querendo ou não. Então, a casa de vocês, para ter esse valor, né, ela precisa ser bem pensada, tá? Então, aqui a gente tem elementos que estão sendo pensados com esse intuito, da forma de amarrar todas essas estratégias, tá bem, pessoal? Pessoal, aqui mais um exemplo de imagem, né? Imaginem, por exemplo, o banheiro, né, da suíte de vocês, né, tendo ali o box, né, e tendo uma área de jardim ao fundo. Olha que incrível, né? São essas 3 imagens que eu selecionei aqui, né, para os banheiros, tá? Para que vocês já consigam visualizar, né? Só que é super importante eu poder ter as imagens de referências internas de vocês para que quando a gente lance esses projetos aqui, tá? A gente já lance sabendo, né, se vocês gostam, né, de banheiro mais claro, mais escuro, mais branco, mais amadeirado, mais, aqui tem dois tipos diferentes. Uns banheiros aqui com um pouco mais escuro, um pouco mais pesado, com mais personalidade, e aqui um banheiro mais suave, mais clean, mais aberto. Mas a ideia aqui era mostrar para vocês a sensação de estar entrando num banheiro com um jardim de inverno, tá? Pessoal, na área de circulação, a ideia, tá? A ideia, tanto é que essa circulação, ela é uma circulação avantajada, ela é um pouco maior, porque ela é muito mais do que uma circulação em um eixo estruturador. Ela agrega funções na própria circulação, além de distribuir para esses outros ambientes aqui. Então, ela agrega a parte do escritório, ela tem a escada, ela tem uma circulação linear como essa daqui, ela vai ter um espaço aqui para um móvel, tá? Ocupando toda a frente aqui dos dormitórios, e se a gente quiser, a gente pode até criar portas ocultas, né, fazendo com que esse móvel pareça ser gigantesco, né, indo de fora a fora aqui nesse corredor, que é uma coisa linda, uma coisa incrível. Vira foto de revista como se fosse isso aqui. Aqui a gente tem um móvel baixo, tá? Mas a gente pode também fazer um móvel que vá até o teto e tenha portas que elas se camuflam nesse móvel e que ela dá a entrada para os dormitórios, tá, pessoal? E essa imagem ela representa muito bem essa circulação que ela está sendo desenhada aqui. Apesar dela estar só um retângulo, mas aqui, pessoal, a gente vai ter a parte da escada. Imagina uma escada vazada do lado de uma parede mais envidraçada como essa, tá? Para que a gente consiga olhar, né, o horizonte. Desse outro lado aqui a gente tem uma área com móvel, com área de entrada para os dormitórios. Então essa imagem que ela representa muito bem a forma que está sendo desenhada essa circulação aqui de vocês. Imagine aqui também ó, o elevador, né? Tá aqui o elevador, né? Imagine que aqui esteja o elevador, é muito parecido, tá? Com o que está sendo feito aqui, uma escada linear, que fica uma escada aí muito mais clean, mais charmosa, mais contemporânea, mais atual, né? Com elementos de madeira, elementos metálicos, então fica bem interessante. Aqui um segundo exemplo, tá? De imagem de referência para essa parte da circulação, né? Onde a gente vai ter essa escada linear, uma área envidraçada, uma área com móvel, né? Nesse lado de cá, e aqui a circulação que vai, né, para os dormitórios, tá bem, pessoal? E na parte aqui da entrada, um outro tipo de escada que eu quero mostrar para vocês, né? Na parte aqui do acesso. Estou imaginando, né, que esse acesso de vocês para chegar nessa casa, nesse grande prisma que paira sobre o terreno, a gente ter um acesso que vem aqui da esquina, tá? Com planos que eles vão se articulando de forma aleatória no terreno, tá? Grandes placas que vai induzir a pessoa a entrar aqui no acesso da casa de vocês. Aqui mais alguns exemplos ó, dessas grandes placas que também pairam, que elas vão, né, se sobrepondo ali no terreno. Olha só que interessante, os elementos de forma aleatória, bem de forma orgânica dentro do jardim, apesar de ser elementos retangulares, eles são colocados aí de forma mais orgânica, mais despojada, gerando todo o acesso aqui da casa de vocês, tá bom? Na área social, pessoal, não achei muitas imagens interessantes para mostrar, mas só para mostrar um conceito, né, de a gente ter uma grande lareira com a área da televisão, tá? Que vocês gostariam de ter a lareira a lenha,
Então a lareira ela ficaria posicionada nessa região aqui, tá? E em volta dessa lareira a gente teria essa área de contemplação, o acesso a essa sacada aqui ao redor de toda essa parte aqui da lareira, né? Aqui a parte da TV com a lareira, ó. Então a sala de estar, né? É essa a ideia que eu queria mostrar para vocês com essas imagens aqui, tá? Ou também, né, como essa aqui, a gente tem, ó, no centro, lareira, televisão, e em volta a gente tem uma área ali, aqui está uma área verde, e no caso de vocês, vocês vão ter uma grande sacada, que também pode ter vegetação como essa daqui, tá? Pessoal, no closet de vocês, outro ponto aí também de surpresa, né? Vindo no final desse grande eixo de circulação, entrando aqui nessa parte aqui do closet, ser coroado esse grande final desse eixo estruturador com uma janela desse tipo, né? Aqui a gente tem uma penteadeira, né? Com um puff, um espelho e um grande vitrô, e aqui é o closet, ó. Tem os armários, né? Então a ideia desse closet é justamente a gente ter uma ambiência como esta daqui, né? Ou quem sabe então, como essas daqui, muito similares, né? Só que, claro, vocês vão ter um closet que vai ter uma grande porta aqui antes, né? Que ele abre e fecha de correr, e dentro vai estar sem portas, vai estar como esse aqui, ó, ele aberto, né? Todo ele aberto, e no final tem a penteadeira, né? E atrás a gente vai ter essa janela, tá? Então, também um elemento surpresa ao entrar no closet, traz iluminação para o closet. Quando quiser abrir o closet, vocês vão poder abrir, né? Não precisa abrir sempre. E vai ser um closet super funcional, linear, como esses que a gente está vendo aqui, tá? Ó, tem mais uma imagenzinha de referência, né? Também um closet com armários aqui abertos, né? E, pessoal, falando aqui, então, vamos avançar aqui para a parte da insolação. Toda a parte de insolação que eu já vinha comentando, né? A gente tem a trajetória aqui ao norte, né? Então, a gente tem aqui o sol da manhã, né? Banhando toda essa área aqui da casa, todo esse eixo. Aqui o sol da metade da manhã, o sol do meio-dia, tá? O sol da metade da tarde. Então, assim, no inverno, o sol ele é mais deitado. Então, o sol, como ele corre mais deitado, ele entra para dentro desses ambientes todos, aquecendo toda a casa. No verão, o sol ele corre mais a pino. Então, essas proteções, essas máscaras, vão proteger, tá, os ambientes de vocês, deixando o ambiente mais refrescado. E a gente tem aqui o sol da tarde, que vira aqui nessa zona de contemplação, onde a gente tem aqui essa grande barreira, tá, que vai servir de proteção solar para essa área social. Mas também, né, se quiser pegar o solzinho da tarde com chimarrão, pode vir aqui na sacada, pegar o solzinho da tarde, ver o pôr do sol e tudo mais. Tá? Então a gente tem toda essa questão da trajetória solar. Os ambientes estão posicionados magnificamente de forma a funcionar de acordo com a melhor trajetória, né, solar, tá? E, pessoal, chegando aqui no final, eu acho que vocês já conseguiram entender bem qual que é o zoneamento, qual que é o conceito da planta térrea da casa de vocês. A gente chegou, então, nesse resultado final aqui. Deixa eu vir para esse cantinho aqui. Eu vou abrir o outro PDF, pessoal, para mostrar melhor, que esse PDF aqui ele mostra um pouco mais de detalhes da casa, tá? Então, a gente tem aqui o grande acesso, com esses retângulos que são degraus que vão pairando sobre o terreno também, assim como esse grande prisma, tá? Aqui, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar bem todos os elementos, tá bem, pessoal? Pessoal, outro detalhe que eu esqueci de mencionar, questão dos eletrodomésticos também, tá? Normalmente, quando a gente já sabe se a gente vai partir para uma Electrolux, para uma Brastemp, a gente já, muitas vezes nessa apresentação, a gente já coloca todos os elementos exatamente nas posições que vão ser, já com as referências, e daí a gente já apresenta também para vocês todos os eletrodomésticos que a gente está utilizando no projeto, para o cooktop, para o forno micro-ondas, para a geladeira, para a calha úmida, para a máquina de lavar,
tá? Forno elétrico, forno micro-ondas, né? A televisão, tá? Tudo a gente já coloca desde agora, tá? Só que como a gente ainda não sabe qual que é o tipo de eletrodoméstico, a gente não colocou, mas isso a gente precisa já avançar nisso no cronograma, tá? A gente já precisa definir isso, porque esses eletrodomésticos já vêm definidos desde agora, tá bom, pessoal? Então, assim, explicando aqui, ó, a gente tem a parte aqui do acesso da casa de vocês, tá? Nessa diagonal. Aqui é a porta de entrada, tá? Logo que a gente entra, a gente tem aqui um móvel, tá? Que vai camuflar essa porta aqui do lavabo. Então, o lavabo a gente entra aqui, tem o jardim de inverno ali junto dele, tá? Toda, todos os móveis, tá? Tem as medidas deles. Esse aqui tem 1,18 m com 55 de profundidade, então 1,18 m nesse sentido, 55 de profundidade. E toda essa marcação em amarelinho é a medida do ambiente, tá? Tem 1,98 por 1,50 esse ambiente. Aqui o vazio do elevador, ó, 1,50 por 1,50. Esse móvel, ó, tem 4,20 m por 45, tá? Aqui o móvel da cozinha tem 5,90 m, é um móvel linear bem grande, né? Quase 6 metros por 70. Aqui a gente tem a ilha, ó, 2,85 m por 1,10 m, tá? Com a ilha, com as banquetinhas, né? Tudo conectado entre a área de jantar, ilha e cozinha, tá? As cotas, pessoal, essas cotas são dimensões onde nessas plantas aqui a gente coloca a distância de circulação, porque isso é o mais importante para que vocês vejam, né? Quais são as circulações que tem na casa de vocês, para que vocês já estejam cientes dos dimensionamentos de área de circulação em voltas dos móveis, tá? Então aqui tem 1,08 m, aqui tem 1,10 m, aqui tem 1,30 m, tá? Aqui a gente vai ter a posição do ar-condicionado cassete, de forma bem centralizada na sala de estar e entre cozinha, tá? E por experiência própria, esse ambiente aqui com um cassete ele já é o suficiente para essa área aqui, tá? Não precisaria 2 cassetes, seria pecar pelo excesso, né? Porque um cassete bem dimensionado ele já daria conta, tá? Que mais, pessoal? A gente tem aqui a área de lareira, a televisão de 70 polegadas, aqui a gente tem uma mesa de centro, um grande sofá de 3,20 m por 1,10 m, tá? Duas poltroninhas aqui uma poltrona com puff, né? Uma poltrona maior, digamos assim, para ver uma televisão e tudo mais, tá? Aqui a gente tem essa área de contemplação que eu havia mencionado para vocês, né? Que a gente vem aqui para essa zona, tá? Aqui, pessoal, a sacada de vocês, ela teoricamente ela tem que vir até essa ponta aqui, ó. Que aqui é o recuo lateral, aqui é o recuo frontal de 2,50 m e eu posso balançar para frente, acima do recuo, tá? 90 centímetros com uma aba. Então eu vou colocar aqui no projeto como se isso aqui fosse uma aba. Depois, né, de tudo pronto, tá? Nada impede para vocês, se vocês quiserem avançar com a sacada aqui para frente, mas assim, para que a gente atenda a legislação, a gente vai precisar deixar isso aqui como uma área de floreira e a sacada vindo até aqui, porque a gente não pode avançar com a sacada mais, tá? Pessoal, vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Aqui na cozinha, então a gente tem a posição do cooktop, tá? Aqui tá essas siglas. Isso aqui são todos os eletrodomésticos, tá? Tudo tem siglas, tá? Eu não coloquei ainda todas, mas nessa apresentação normalmente eu apresentaria para vocês o que, que é cada sigla, tá? Para mostrar para vocês o que está sendo colocado aqui de eletrodomésticos, de vaso, de cuba. Só que como vocês ainda não me deram, né, as imagens de referência, não me disseram ainda qual que é o tipo de eletrodoméstico, que marca de eletrodoméstico vocês preferem, isso aqui ainda está em aberto, mas isso é algo que a gente precisa já definir para a semana que vem, tá bem, pessoal? Para que a gente consiga avançar no cronograma e não atrase aqui no projeto de vocês. Aqui a gente vai ter o refrigerador, side by side, 2 portas, tá?
Normalmente eu deixo o refrigerador mais próximo da zona de circulação da área íntima, né, para quando a pessoa de noite quer vir pegar uma água, pegar um refri, pegar algum suco, tá, ela vem direto aqui na geladeira. Então a gente tem a calha úmida aqui no cantinho, aqui a gente vai ter a lava e seca, aqui a lixeira de lixos orgânicos, tá. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, aqui não esqueci nada. Pessoal, logo que a gente aqui, juntinho da área social, a gente tem esse hallzinho de circulação onde tem um elevador, tá? Então a gente tem aqui distribui para o elevador e aquela escada triunfal, toda ela vazada, com toda uma zona envidraçada aqui desse lado, tá? Então aqui vai descer para o nível da garagem, tá? Ou vai subir lá para a cobertura, que daí eu vou mostrar para vocês o que vai ter na cobertura, né? Então a gente desce aqui para a garagem e sobe aqui para a cobertura, ou vem aqui para essa circulação, tá? Essa circulação aqui tem esse móvel, ó, que vai de fora a fora, tá? Vai ficar lindo, vai ficar incrível, vai ficar de revista isso aqui, esse corredor, vai ficar que nem aquelas fotos que eu mostrei para vocês, vai ficar que nem aquilo lá. Aqui é a entrada dos dormitórios, ó, o dormitório da Júlia, tá? Então aqui vai ter o closet, né? A gente tem um closet com, olha, ele fecha duas portas de correr, tá? Duas portas de correr, então distribui aqui para o closet, aqui distribui para o quarto e aqui distribui para o banheiro, certo? Aqui no quarto a gente tem um móvelzinho de 1 m por 40 para colocação daqueles objetos, dos legos, dos livros, das latas, de todos os objetos colecionáveis, vai do piso ao teto, né? 1 m por 40, toda uma estante envidraçada, com portas de vidro, tá? Aqui a gente tem então um móvelzinho de apoio do lado na lateral da cama, aqui um outro móvelzinho de apoio, cama king, que é o que vocês tinham pedido para a Júlia, uma cama king, que a gente tem a janela, tá? Que vai dar aqui com vista para o jardim, tá? Closet, a posição do aparelho split, normalmente eu coloco aqui sobre a porta, tá? Muitas das vezes eu boto sobre a porta e numa posição que não fique agressivo para quem está dormindo na cama, então o aparelho aqui ele refrigera e aquece bem o ambiente para cá, tá? E não fica agressivo para quem está em cima da cama, então vai, né, vai refrigerar bem para cá. E aqui a gente tem um banheiro, tá? E o banheiro sendo encoroado com aquele jardim de inverno que ficaria ao fundo aqui, tá bom? Então, do ladinho do chuveiro, imagina tá tomando um banho aqui e um jardinzão, entrando sol, né? Imagina que tá no horário ali das 10 da manhã, 11, meio-dia, sol que não vai estar entrando aqui nesse jardinzinho, né? Vai ser muito agradável. A gente tem uma grande bancada aqui, tá? De 1,74 m com 55 para a parte da pia. Esse layout do quarto ele se rebate para o quarto de visita, só que daí não tem um closet, tem um armário menor aqui, uma cama queen, certo? Aqui a gente tem a posição do split, aqui vem para o banheiro, tá? Então, aqui na parte de circulação, pessoal, voltando aqui para a circulação, a gente tem aqui, ó, isso aqui é um elemento surpresa também para vocês, tá? Dentro desse móvel que a gente vai ter de fora a fora aqui, a gente vai ter esse elemento aqui, que ele pode ser um duto, tá? Ele é um duto onde vocês podem jogar todas as roupas sujas de vocês, saiu do quarto, vem aqui, bota a roupa suja e cai lá na lavanderia, direto na lavanderia. Imagina, que maravilha. Não precisa, pode vir com a tulha que vai estar aqui no banheiro, sai com a tulha aqui, bota aqui, não precisa levar até a lavanderia, porque a lavanderia vai estar lá embaixo, vai estar próximo da garagem. Esse duto aqui, a lavanderia vai estar bem embaixo desse duto aqui. Então, isso aqui vai cair dentro de um cesto do ladinho da máquina de lavar roupas. Que praticidade. Vai dizer que não ficou uma casa extremamente funcional. Pessoal, a gente tem aqui nessa circulação também, tá? Essa zona aqui de home office. Então, uma bancada de 3 metros com 55, com aquela janelinha estratégica, uma janelinha ali marota no nível do usuário, no nível da mesa, tá? E a pessoa que vai estar trabalhando aqui vai estar enxergando aqui uma vista, né? Vai ter uma entrada de iluminação natural, vai ficar agradável para trabalhar. E aqui a gente tem um pequeno nicho, pessoal, que é um nicho
mais de dispensa barra itens, daqui a pouco algum esfregão, alguma vassoura, coisas que ficam normalmente ali na lavanderia, pode ter aqui, e aqui vai estar o aquecedor de passagem de vocês, tá? É melhor deixar o aquecedor de passagem nessa posição aqui, porque daí a água que vem lá do reservatório superior não precisa descer até o subsolo, até a lavanderia, para retornar para cima, que daí é um caminho muito grande para a água, né? A gente deixa o aquecedor nesse nichozinho, que é um nicho estratégico aqui de uma área mais, digamos, de serviço, tá? Vai ter uma portinha aqui ripada, com ventilação, vai ter ventilação nesse nicho para o ambiente externo, conforme a legislação, conforme manda a norma de instalação de aquecedor, tudo dentro, né? E vai ficar ele camuflado aqui dentro, não vai ficar visível no corredor, né? Vai ficar bem alinhado com todo o contexto, tá? Tudo bem feitinho, tá bom, pessoal? Pessoal, e vamos vir aqui para o final do eixo do corredor, que é a suíte master, né, a suíte de vocês, aonde a gente tem aqui o acesso, tem duas portas aqui de correr, uma para cada lado, aqui tu tem um grande closet, né, um grande closet, aqui tu ainda tem na parte de fora uma sapateira, um armário aqui também, tá, mas aqui dentro é os armários principais de roupas e tudo mais, né, coroado com uma penteadeira, aquela janela que eu mencionei aqui para vocês, tá? E aqui vocês acessam o banheiro de vocês, vocês têm um outro móvelzinho de materiais de higiene aqui, tá? Ou até mesmo de tulha de roupa, tá? Cuba dupla, vaso sanitário, e aqui vocês acessam, vai ter o box duplo, tá? E aqui a banheira de hidromassagem. Até fui buscar no Pinterest, pessoal, algumas imagens que eu tinha selecionado, ó, que eu não acabei não botando, mas com imagens de banheiras, ó. Então, ter o box, né? Ter lá, né, a parte do jardim de inverno, a banheira, aqui tem o box, esse aqui é com chuveiro simples, mas pode ter o chuveiro duplo aqui desse outro lado, certo? E a banheira ali ao fundo, ó. Vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem, ó. Essa aqui também, ó, chuveiro duplo, a parte da banheira, tá? E uma área verde ali ao fundo, certo? Então, a ideia, pessoal, é basicamente como esses banheiros que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Essas imagens exemplificam muito bem, né, essa ideia aqui, ó, de vocês. É exatamente isso, ó. Tem ali, ó, a parte do jardim, a parte da banheira, o chuveiro duplo, as cubas, né? E aqui vocês saem, vêm para cá. Aqui tem a cama king size, o recamier que vocês tinham pedido, TV de 50 polegadas, ó, todos os dormitórios têm TV de 50 polegadas, tá? Que nem vocês tinham pedido. Aqui está a posição do split, tá? E esse ficou, então, a parte da suíte master, tá bom, pessoal? Então, essa é o layout do pavimento térreo de vocês, tá? Todo ele demonstrado aqui. Vamos voltar lá para a apresentação, tá? Essa apresentação aqui. Vamos voltar, então, pessoal. A gente voltou agora de novo para a estaca zero, aonde eu preciso mostrar para vocês agora como é que foi construído a parte do subsolo da casa. Tudo que eu mostrei nessa 1 hora de vídeo aqui é para mostrar o conceito do térreo da casa de vocês. Agora vamos ver a parte do subsolo. Voltamos para a folha em branco, só que para o subsolo, pessoal, um elemento surpresa que eu não tinha, elemento surpresa não, um elemento que eu não tinha mostrado para vocês anteriormente, tá? É a topografia, tá? A topografia da casa de vocês, né, no térreo eu não estava mostrando, porque a gente está simplesmente usando um elemento prismático puro, né, e simples pairando sobre o terreno. Só que ele vai pairar sobre aonde? Além do terreno, o que precisa segurar esse pavimento? O subsolo. O subsolo que vai ser o alicerce. Então aqui a gente tem todo um pensamento estratégico para esse subsolo, para que a gente tenha a melhor adequação desse subsolo ao relevo da casa de vocês, que ele é um relevo singular, ele tem duas caídas, tá, bastante fortes, aonde tem aqui a cota de 4,50 metros, aqui a cota de zero, então do zero aqui ele vai subindo, ó, 50, 1, 1,50, 2, 3, 4, 4,50 no topo do terreno, e para cá vai caindo de novo,
né, do 450, 4, 3, 2, 1 e morreu aqui, tá? Então a gente tem um terreno bastante singular, a gente tem bastante rocha aflorando nessa região aqui, tá? É uma região mais difícil de trabalho, é uma região que exige implosão, que exige um gasto extra, uma movimentação extra de terras, tá? E aqui a gente tem uma caída natural desse terreno, tá? E pessoal, uma coisa que eu constatei, tá? No projeto anterior de vocês, que foi desenvolvido, não foi feito esse levantamento topográfico, que é algo primordial para qualquer projeto, principalmente em terrenos singulares como o terreno de vocês, que é um terreno em declive, é um terreno que tem duas quedas, que tem duas caídas. Para que tu tenha um projeto responsável que realmente se adeque à topografia, precisa que seja feito esse levantamento topográfico, e ainda bem que nós fizemos, porque o projeto anterior de vocês, da forma que ele estava implantado no terreno aqui, ele tinha um subsolo nessa posição aqui, que é a posição mais prejudicial para a construção, que é onde mais exige gastos de serviços e gastos financeiros, e não tinha nada sendo feito nessa queda aqui, né? Aqui estava como se a casa viesse e não tivesse nada aqui embaixo, para que a casa ela fosse originada exatamente como estava no projeto anterior, ia ter que ser feito aqui um aterramento gigantesco de terra nessa posição aqui, e possivelmente ia ter que ser criado muros de arrimo com os vizinhos aqui, porque de tão alto que teria que ser, porque o subsolo estava aqui aflorando e a casa viria para cá, só que a casa ela no projeto ela vem como se aqui fosse plano, como se a casa fosse plano, se o terreno fosse plano aqui, com uma área gourmet, né, com duas áreas gourmets, na verdade, uma fechada, uma aberta, ia gerar um muro de arrimo aqui de 4,50 m nessas duas divisas. Não estava o projeto ele não estava se adequando à topografia. Isso somente seria verificado no momento que a casa fosse começar a ser construída, tá? Então, a gente tem muito cuidado em relação à topografia para verificar a melhor forma de ocupação, porque a gente precisa, de certa forma, trabalhar esse vazio que se a gente está começando a casa de vocês no térreo aqui na cota 50 ou na cota 4,50, tá? Nessa cota mais alta, o que, que vai ficar embaixo disso aqui? A gente tem 4,50 m de desnível do térreo para a parte de baixo, então a gente precisa preencher esse espaço aqui com alguma coisa. Se tu preencher com terra, tu vai ter que fazer arrimo. E se a gente botar a garagem para cá, a gente vai ter, né, um gasto aqui bastante grande de implosão, de movimentação. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, que a gente consegue fazer essa casa de vocês de uma forma muito mais econômica, de uma forma muito mais racional, atendendo a topografia, modificando a situação anterior e tendo o mesmo resultado que a gente tinha no projeto anterior, com aquele grande balanço aqui na frente, só que de uma forma muito mais racional, de uma forma mais econômica, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, dito isso, feita essa leitura aqui topográfica do terreno de vocês, estou colocando aqui o grande prisma do térreo, tá? Que paira sobre essa topografia, só que agora a gente precisa adequar, né, tudo que vai encostar no terreno, para que esse grande prisma aqui que está flutuando, a gente vai fazer esse grande prisma flutuar tanto para esse lado de cá, como também para esse lado de cá, mas de uma forma inteligente, tá? De uma forma completamente racional aqui, tá? A gente vai ter esse grande prisma icônico, marcante no terreno de vocês, que ele vai ter esse grande balanço aqui, e eu vou proporcionar para vocês também o mesmo balanço que a gente vai ter aqui nessa outra ponta aqui. Vai ficar um espetáculo. Então, pessoal, seguinte, nada melhor do que nessa ponta aqui a gente não ocupar com a garagem,
tá? Não mexer, não romper essa rocha aqui. A gente vai ter que romper alguma rocha sim, tá? Nesse lado de cá, para acomodar o subsolo, mas vai ser de uma forma muito mais singela do que a gente sair rompendo tudo isso aqui. A gente vai romper só um pedacinho, tá? Aqui a gente vai deixar a grama, o jardim de uma forma natural entrando embaixo da casa, entrando e a casa pairando em balanço, como se a casa tivesse, né, digamos, rompendo esse jardim e ela flutuando sobre esse jardim que a gente vai ter aqui, tá? Então a gente vai ter esse jardim natural aqui, as curvas de níveis natural do terreno e esse prisma flutuando sobre isso aqui. Vocês já vão visualizar um pouco melhor o que é isso. Como a gente está na planta no nível do subsolo, pessoal, a gente está cortando, digamos, o terreno, olhando no nível do subsolo da casa. Isso aqui é terra, tá? Isso aqui é terra, porque a gente está num nível mais baixo, tá? A gente está cortando, isso aqui tudo é terra, e a gente vai fazer um recorte aqui, ó, do terreno de vocês. Em vez de sair cortando tudo aqui, a gente vai fazer um pequeno recorte assim, tá? Para encaixar o subsolo de vocês nessa ponta aqui, ó, tá? Só que aqui é muito mais brando a gente fazer isso do que aqui onde olha a quantidade de linhas que se acumulam de rocha que a gente tem aqui, e aqui é de uma forma muito mais branda, tá? A gente tem pouca altura aqui para romper. Pessoal, dito isso, estou posicionando a casa de vocês, tá? A garagem de vocês nessas duas posições aqui, uma garagem fechada e uma garagem aberta, onde a gente vai ter nessa parte da garagem aberta esse grande balanço aqui. Então, esse mesmo balanço que a gente tem aqui, a gente vai ter na parte da garagem aberta e aqui a garagem fechada. O bom disso é que vocês vão ter 4 vagas de automóvel, tá? 4 vagas, sem que um automóvel tranque o outro. Fica no acesso, aqui a gente já tem o rebaixo meio fio, ó. Então a gente consegue ter um carro aqui e mais outros 2 carros aqui. 4 vagas, né? 2 numa zona fechada, 2 em uma zona aberta. Bom, pessoal, vamos adicionar mais alguns layers nessas camadas. Ó, lembra que a gente começou somente com prisma, a gente foi agregando a parte do jardim, agregou ali a terra que está cortada, agregamos os espaços das garagens, agora a gente precisa agregar os demais elementos que a gente está faltando. Aqui a gente tem a circulação, que coincide com a circulação do pavimento térreo, tá? E essa circulação aqui, que também tem um elevador, ó, que desce aqui, ó, vai nos levar para o lavabo, que vocês pediram em reunião para que fosse acrescentado no programa de necessidades da casa de vocês. Então, a gente tem essa circulação que distribui para o elevador, para o lavabo, para a lavanderia. Aqui a gente tem a cisterna, tá? E distribui para a garagem, tá? Então, a gente tem ainda esse eixo aqui, tá? Né? E a gente tem também, ó, aqui a gente vai ter um alicerce que vai se acomodar conforme a estrutura, conforme a topografia, desculpa. A gente não precisa estar escavando tudo, né? Mas é um alicerce que a fundação vai se acomodando conforme a rocha, tá? Para sustentar essa zona aqui em balanço, tá? Então a gente tem daqui para lá em balanço, daqui para cá em balanço na casa de vocês, tá? E a gente complementa aqui com área de jardim, com área verde, tá? Em volta aqui das garagens, em volta da lavanderia. A lavanderia ela vai ganhar um espaço aqui, um pátio exclusivo da lavanderia. Então, pessoal, olha só que coisa perfeita. Todos os ambientes da casa de vocês tá voltado para a principal orientação solar. Então, até a lavanderia a gente conseguiu colocar para o norte, tá? Até a lavanderia vai ter a presença aqui da maior parte de insolação durante o dia nesse pátio único e exclusivo dela aqui, tá? E ela não fica, como a gente está numa zona aqui mais rebaixada, ela não fica visível para a rua. Ela está numa zona onde isso aqui é um muro, tá? De contenção e ela está preservada aqui. Então qualquer roupa que queira pendurar vai estar tudo aqui escondido, né? Isso aí vai ficar genial, pessoal. E a gente tem, né? Então as principais conexões, as circulações, tá? Aqui no fundo da casa, na parte sul, né? A lavanderia que se conecta com esse pátio, a garagem aqui que a gente vai ter o acesso e as saídas
para essa parte de cá, tá bem, pessoal? E eu quero mostrar aqui para vocês, né, de uma forma por imagens, tá? O que, que eu estou querendo dizer então com esses balanços? Ó, o balanço com o jardim, com a área jardinada, em vez de ter a garagem aqui, tá? Vocês vão ter o mesmo efeito, só que com o jardim, com a própria rocha que já existe hoje ali aflorando, né? Imagina a rocha aqui embaixo e a casa furando essa rocha, furando o jardim, né? Tendo esse balanço. Olha o impacto disso, pessoal. Olha como fica de cinema isso. Ó, essa aqui é uma outra imagem, ó, que pode exemplificar esse grande prisma rompendo, né, esse jardim aflorando, né, e saindo aqui para frente, tá? Vai ficar bastante marcante isso aí na paisagem. Assim como também a parte aqui da garagem, esse balanço, ó, que a gente tem aqui um grande balanço, ó, desse prisma, dessa casa, né, linear que a gente tem aqui. Olha a garagem, como que ela se conformou, né? Espaço aqui para 2 veículos, a ideia é exatamente a mesma, tá? Aqui por um outro ângulo, ó, vocês podem ver. Olha só que genial esse projeto, que genial essa construção, né? Então a gente tem 2 lajes fininhas aqui e um grande balanço ali, né, formando aqui o espaço de garagem. Então, essa é a ideia que a gente faça aqui. Na parte da lavanderia, pessoal, a mesma coisa. A gente vai ter a lavanderia de forma linear, tá? E ao fundo aqui da lavanderia, a gente vai ter o pátio dela, o pátio próprio aqui da lavanderia, tá? Onde também vai ser banhado de iluminação, ventilação, né? Vai ser bastante agradável. Aqui mais algumas imagens de referência para a parte de lavanderia, ó, com um grande envidraçado, o jardim próprio da lavanderia ao fundo, certo? E aqui a gente tem então a questão da trajetória solar que eu havia mencionado, então, né, as posições muito favoráveis, né, então a gente vai ter aqui, né, desde o sol da manhã até a metade da tarde aqui a lavanderia sendo banhada de insolação, tá? E, pessoal, vamos avançar agora para a cobertura da casa de vocês, né? Voltando de novo, quase com a folha em branco. Até não é tão com a folha em branco. Agora já está o prisma. Vocês já têm um prisma na cabeça de vocês, o prisma ali, né? Que eu tanto martelei. Vocês já têm eles aqui desenhados sobre o terreno, tá? Sobre esse prisma, pessoal, a gente vai ter aqui a gente tem toda a máscara da casa que envolve a casa, e aqui a gente tem, então, exatamente o retângulo, o prisma, que é próprio da casa, que vai fazer, digamos, o guarda-corpo dessa cobertura, tá? Como se fosse a platibanda, né? E vamos agora agregando agora outras camadas, tá? Mostrando aqui já o espaço que sobe, com aquela escada linear que sobe aqui, onde tem um pequeno hall, tá? Que distribui tanto para a escada como para o elevador, e tu vai ter o acesso para uma área gourmet. Então a gente vai ter a área gourmet lá na cobertura, com uma vista aqui, né, de todo o entorno do condomínio, dos morros, né, do pôr do sol, vai ser muito legal. E somado a isso, pessoal, a gente pode ter envolto aqui toda uma área verde, tá? Dessa área gourmet aqui, né? Dessa área de cobertura. A gente tem também, né? Eu esqueci de falar, um espaço que para o reservatório e para o boiler, como também para os aparelhos de split, tá? Para as unidades externas de split. Deixa eu... Pessoal, acabei de me dar conta que pulou uma prancha, tá? Eu vou retornar, antes de continuar aqui o comentário sobre a cobertura, eu quero retornar aqui para vocês, ó, pulei essa prancha aqui, ó, sem querer, depois da trajetória solar, essa planta que vocês estão vendo aqui do subsolo, tá? Ela se originou dessa forma, ó, exatamente como está aqui, ó, né? Essa é a planta, então, que a gente tem do subsolo. Eu vou abrir aqui o outro PDF para que a gente veja melhor e eu consiga dar um zoom. Então, desde aqui da parte, ó, a gente vai ter o jardim, aqui a parte do prisma que fica em balanço. Aqui, tá, eu estou colocando nesse espacinho aqui 2 espaços de unidades de split, tá, que
que a gente vai ter alguns ar-condicionado que vão para a cobertura o da sala e o do primeiro dormitório ele viria para cá, tá? Para essa, porque daí fica mais perto, vocês economizam em canalização, fica numa posição bem boa a gente ter nessa zona aqui, tá? E já aqui a gente tem, ó, a parte aqui da escada que vai lá para cima, tá? Onde leva para o outro corredor e vai dar aqui perto aqui da cozinha e tudo mais. Aqui a gente tem um elevador, né? Que dá ali bem no centro também, entre os dormitórios e a sala. E aqui embaixo a gente tem um espaço para guardar a bicicleta, tá? Aqui é no cantinho. Aqui a gente tem, né, o espaço do lavabo, tá? Então o acesso ali do lavabo. Vindo aqui pelo corredor, a gente tem o espaço da lavanderia. A gente vai ter aqui um acesso para a cisterna, tá? Com duas portas metálicas de forma veneziana e tal. Né? Tem o acesso à cisterna, aqui a lavanderia com a parte do tanque. Aqui é onde caem as roupas sujas, ó. Então as roupas, elas caem todas elas aqui, já dentro de um cesto. É só pegar o cesto aqui embaixo e trazer até a máquina de lavar. Então máquina de lavar, máquina de secar, tanque, e aqui a gente tem o pátio da lavanderia, tá? E, pessoal, aqui a gente tem então a garagem, vindo para cá espaço para 2 automóveis. Aqui a gente tem um grande armário de 3,64 m por 60, tá? Aqui a gente tem uma portinha que a gente consegue sair para esse recuo lateral da casa, vir para essa zona aqui de vegetação, ou a gente tem essa outra porta aqui que leva para essa garagem aberta, tá? Onde a gente tem aqui a parte do gás, né, os botijão de gás, porque daí fica bem fácil de trazer, né, por carro, abre o porta-mala aqui já e já bota o gás aqui do lado, tá? Então fica bem fácil acesso para bem junto à rampa aqui, né, de acesso dos automóveis. E, pessoal, aqui a gente vai ter então esse acesso aqui para sair a rampa aqui, o rebaixo meio-fio, né, para sair tanto esses veículos aqui como esses outros veículos, e aqui tudo em balanço, tá? Então ficou basicamente assim a planta do subsolo, tá bem, pessoal? Vamos voltar lá agora para a apresentação onde eu estava antes, né? Voltando ali para a parte da cobertura. Bom, a gente chegou até essa parte aqui. Então a gente vai ter uma grande área aqui que a gente pode ter toda uma área de vegetação, uma área de jardim aqui em cima, junto da área gourmet, né? Criei aqui mais uma área de piso, tá? Então ter um pequeno jardim aqui à frente, aqui vai ter janela, aqui também janela e contato aqui por esse piso, a gente pode vir por um espaço tipo um solário, tá? Onde a gente vai ter jardim aqui em volta, né? E ficou basicamente assim a parte da cobertura. Aqui algumas imagens de referência, ó, da área gourmet, né? A área gourmet pode ter, né, alguma mesinha lá fora, pode ter vegetação, floreiras, tá? Então algumas imagens de referência que vocês podem visualizar, ó, da ideia do que seria criar ali na cobertura, tá? Ter uma área gramada, uma área de repente com deck, uma mesinha, tá? Um espaço, um recanto, alguns vasos, tá? Bem isso, tá? Só, pessoal, deixa eu voltar aqui para a prefeitura, para não computar isso aqui como uma área construída, porque a prefeitura, eles acabam computando, tá? Porque eles justificam uma área que tu vai utilizar, a gente vai ter que botar no projeto que isso aqui tudo é telhado, tá? Isso aqui tudo é telhado, porque senão vai ser computado uma área a mais na prefeitura, tá? Mas, assim, na prefeitura a gente aprova com uma área de telhado, depois vocês executam, né, essa área de jardim, né, normal. E aqui ficou a planta, e eu vou abrir então a planta aqui para a gente poder dar um zoom nela. Ó, a planta aqui, então, vamos vir aqui, a gente tem um acesso à escada que sobe, dá para esse hallzinho que distribui para o elevador, distribui aqui de acesso para a área gourmet, onde a gente tem uma mesa, tá? Uma área envidraçada aqui, uma área envidraçada, churrasqueira, fogão a lenha. Aqui a gente teve que colocar uma pia, um frigobar, tá? Então ficou a área gourmet aqui um ar-condicionado split com a porta de acesso, tá? E a gente pode vir aqui para fora, aqui para a área de pátio ou para frente, ter umas zonas ali com
áreas de estofados, com jardim e tudo mais. E vindo para cá, ó, tem até o nosso Calunga, o bonequinho ali caminhando, vindo aqui uma área de espreguiçadeira, uma área de solário, também com jardim. Aqui a gente tem equipamentos de ar-condicionado, o boiler e o reservatório superior, tá? Que tem o acesso para essa área de infraestrutura, né? Fica completamente isolado da área gourmet, não faz barulho nenhum para lá, a porta fica para cá, o ar-condicionado para cá, certo? E aqui a gente tem os jardins, que eles não são cobertos, né? Eles são abertos para entrada de insolação e ventilação, tá? Dos banheiros. E aqui a máscara que envolve toda a casa, que vocês já vão ver um pouco melhor como é que se configura essas máscaras na fachada. Então, fiquem, eu sei que já passou 1h20 de vídeo aqui, mas, pessoal, a gente vai chegar ainda numa parte melhor do que toda essa que eu estou comentando aqui do conceito da casa de vocês. Mas imaginem, né, vocês nessa cobertura toda, tá? Tendo aqui visualização 360 graus de todo o condomínio, 360 graus de toda a zona de morros, de montanha, né? Uma casa privilegiadíssima com uma área de contemplação toda nessa parte de cobertura, certo? Pessoal, e aqui, só para finalizar essa primeira etapa da apresentação, algumas imagens de referência que eu peguei junto com as imagens algumas que vocês mandaram, tá? Para exemplificar a volumetria da casa. Então, toda a volumetria que a gente tem prismática, que se originou a partir dessa imagem de referência, principalmente, né? Tendo um balanço para cá, assim como também eu mostrei para vocês essa residência aqui, essa outra residência que aflora sobre o jardim, a gente tem essa outra aqui também, que é prismática com, digamos, um subsolo. Olha essa outra imagem de referência, olha só que coisa linda, né? Um grande prisma pairando sobre a topografia sinuosa, assim como é o terreno de vocês, balançando para um lado, balançando para o outro, né? Obviamente tem um alicerce aqui embaixo que segura tudo isso, mas tendo esse elemento que marca na natureza um grande retângulo, um grande prisma marcante, icônico, onde vocês vão poder botar a marca aí da construtora de vocês, né? Aqui também eu trouxe para vocês essa outra referência aqui, essa aqui é daquela casa anterior, por um outro ângulo, né? E aqui mais algumas outras referências que eu estou trazendo para vocês, que é como a gente se baseou para trazer o conceito volumétrico da casa de vocês, que é justamente esse conceito que eu quero mostrar agora para vocês, tá? Vou levantar aqui o modelo 3D da casa de vocês, do que a gente está vislumbrando. Vamos botar aqui, vamos dar cores, vida e vamos dar cara para essa casa, para que vocês vejam aqui. Tá carregando, aí carregou. Então, pessoal, é o seguinte, essa aqui é uma visualização, tá, da esquina. A gente tem a esquina, esses degraus aqui representam a topografia, tá? A topografia não tá suavizada. Que eu tô mostrando para vocês, esse aqui é um 3D bruto, tá? Ele não é um 3D fotorrealista nem nada. Eu tô mostrando, a gente, na verdade, tá? Essa etapa eu já estou adiantando ela é uma etapa que seria posterior, que é a criação, né, de fachadas, mas eu resolvi mostrar junto com a etapa do layout, tá? Para que vocês consigam, eu achei mais prudente, para que vocês consigam ter uma melhor percepção de tudo que foi feito no conceito em planta, em layout, para que vocês tivessem o melhor entendimento, eu já desenvolver esse conceito mesmo dele mais bruto, tá? Sem ser tão realista, mas eu acho que ele vai dar uma percepção muito melhor para vocês de tudo isso que a gente vem conversando. Então a gente tem toda aqui a esquina, tá? Que o terreno vai caindo, tá? Aqui a gente tem todo o acesso, ó, com os degraus, aqueles que vão flutuando até chegar ali numa porta, digamos, com uma cor diferente, que demarque, né, essa esquina, tá? E, né, a gente tem esse grande prisma aqui, né, ó, que ele vai cortando aqui o terreno, né, e a gente vai ter
esse grande balanço, né, com o terreno natural, tá? Como se a casa ela rompesse, né, toda essa parte aqui de rocha, de jardim, e ela flutua, né, ó, ela fica solta ali sobre essa parte do terreno, tá? A gente tem aqui, né, toda a parte de acesso, né, aqui as janelas da área de estar, ali a parte de contemplação, certo? Então, aqui a parte de contemplação, a gente pode ter aqui aquela floreira com vegetação. Até esqueci de botar aqui a vegetação levantando aqui, ia ficar mais bonito ainda se tivesse, né, com a vegetação aqui na frente. Tá? As duas janelas, aqui a lareira, né, que a gente tem o espaço da lareira, o espaço das duas áreas de janela. Aqui vai a chaminé que sobe aqui da lareira. E aqui a gente tem tudo que está em marrom é madeira, é assim, ó, é um material na fachada para simbolizar. Ela pode ser tanto madeira natural, pode ser madeira sintética, pode ser madeira plástica, pode ser alumínio, pode ser alguma madeira reciclada. A gente pode adotar vários tipos de painelização para essa parte aqui marrom, tá? Mas a ideia é que o prisma seja todo ele nessa parte em madeira e toda a máscara seja nessa grande volumetria branca, tá? E, pessoal, aqui, nesses elementos aqui, ó, verticais aqui, a gente tem, então, tá? Toda a parte dos banheiros vai ter um fechamento aqui metálico, metálico para deixar passagem de ventilação, tá? Então isso aqui permite a passagem de ventilação, mas não permite que as pessoas que estejam fora enxerguem para dentro, tá? Fica completamente privado todos os banheiros, tá? E a gente vai ter os jardins, aqueles jardins dentro dessa zona ventilada aqui, e ela é aberta em cima, então entra a iluminação, entra a radiação solar aqui por cima, tá? E a gente tem, né, toda aqui a parte, ó, vou virar para cá, para que vocês vejam um pouco melhor, né, vamos deixar um ângulo melhor aqui, ó, esse outro balanço que a gente tem aqui, a parte da garagem, tá, a parte da garagem aberta, aqui a parte da garagem fechada, aqui tem a porta lateral, né, que acessa para dentro dessa outra garagem maior, aqui a gente tem a lavanderia, tá? Então a lavanderia que tem um próprio pátio ali, escondidinho, fica bem discreto, ó. E toda a maior parte da casa tá toda ela banhada com o sol, né? Toda ela voltada para essa fachada norte aqui. E aqui em cima a gente tem toda a parte então da área gourmet, parte de cobertura, mas olha só que legal que vai ficar, pessoal, a casa de vocês, né? Esse grande elemento prismático, tá? Todo ele vindo aqui para frente. Aqui a gente tem a outra fachada, que também ficou muito interessante, essa fachada aqui lateral, tá? Aqui a gente tem ó, o espaço dos splits, que ficam ali escondidinhos. Aqui é a janela da cozinha, a outra janela da sala. Aqui é o grande vitrô da escada, então a gente vai ter a escada cortando aqui esse grande vitrô. Ali é a janela do escritório, tá? Então aqui é só essa janela da cozinha é na altura da bancada da cozinha, aqui é na altura da bancada do escritório, tá? Vamos fazer a volta aqui. Olha só como ficou uma casa muito marcante, muito icônica, um grande prisma, né, como se estivesse todo ele flutuando sobre o terreno, pairando sobre o subsolo, que a gente está revestindo todo ele em pedra, tá? Todo o subsolo, aqui é a janela do closet, né? Aqui é digamos, é o peitoril ali da parte da cobertura, tá? Ó, vamos vir para esse lado de cá. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu não botei sacadas aqui nos dormitórios, tá? Poderia pôr, eu deixei aqui vazado, como se fosse uma máscara mesmo, deixei vazado. Obviamente que com sacada fica mais bonito, fica esteticamente melhor, né? A gente consegue fechar aqui em cima, consegue fazer com que esse fechamento que vem lá da frente também fecha aqui, né? E fecha aqui, né? Tem essa continuidade.
assim como também a gente consegue fechar aqui embaixo tudo, né? Só que eu deixei vazado, porque se a gente agregar sacadas aqui, tá? Uma que vai agregar mais ou menos uns 20 quadrados a mais de área construída para casa, tá? E a casa de vocês não deu para baixar muita metragem quadrada, né? Com base em tudo que vocês querem botar dentro da casa, a casa chegou em 432 metros quadrados em área construída, tá? Tá dando 432 metros quadrados. Se a gente botar sacadas aqui, ela vai passar de 450 metros quadrados, tá? Então, uma área construída relativamente grande. Outra questão que não foi colocada, questão de economia, tá? Se botar sacada aqui, a gente tá com janelas aqui, tá? Que são janelas que eu tô adotando aqui a altura dela de 2,40 m, tá? 2,40 m. Se a gente botar sacada, essas janelas já vão para um porte de perfil de PVC de janela que é mais caro, tá? Então aumenta o custo das janelas, aumenta o custo que a gente vai ter mais um piso, vai ter mais porcelanato, aumenta o custo de forro, aumenta o custo de iluminação, aumenta o custo de laje, de concretagem, aumenta vários custos, aumenta o custo de guarda-corpo, né? Então, o fato de eu ter feito mais simples, tá? É para que vocês decidam se vocês querem investir em guarda-corpo, forro, concreto, porcelanato, esquadria, tá? Tudo isso impacta num custo mais elevado, além de uma metragem quadrada maior. Mas, claro, vai deixar a casa mais bonita, mas mesmo sem as sacadas aqui na frente, a casa ela tá um espetáculo, né? Ela não é óbvio que vai ser um plus a mais ter a sacada, então eu deixo essa decisão para vocês, se vocês querem ter a sacada ou não. Eu deixei esses elementos vazados justamente por economia, tá bem, pessoal? Mas daí é com vocês, né, de me falarem o que vocês acham, tá? Pessoal, vamos dar mais um giro aqui, só para... Né, aqui tem as placas solares, aqui tem um acesso à área ali dos reservatórios. Aqui eu não acabei não colocando, mas tem também essa mesma venezianada para os aparelhos de ar-condicionado, tá? E aqui a gente pode ter áreas verdes, vocês podem ter uma árvore aqui em cima, né? Ter um arbusto aqui como já tem, ó, né? Então, tô dando um giro aqui para que vocês consigam visualizar bem a casa. Olha só que legal ficou esse visual, todo esse fachadão, né? De fora a fora, assim como também aqui na frente, né? Com, com todos esses elementos, esses detalhes arquitetônicos, né? O balanço, né? Então, a casa, ela, olha, esse visual aqui da esquina, né? Vai ficar uma casa de cinema, uma casa de revista, com certeza, pessoal. E era justamente isso que eu queria apresentar aqui para vocês, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Eu fico, né? Fico aí no aguardo daí de vocês, né? De um feedback de vocês, né? O quanto antes vocês nos passarem esse feedback aí, para que a gente não comprometa aí o cronograma, tá, do projeto, que a gente possa poder atender de vocês aí da melhor forma possível e, né, fico no aguardo de vocês dos comentários, né, do que vocês, se vocês têm algum ponto a rever, se gostaram, se não gostaram. Eu, particularmente, acho que a casa vai ficar de cinema, vai ficar um espetáculo, vai ser uma casa que vocês vão ter muito conforto, muita usabilidade, né? Vai ser uma casa bastante interessante, pessoal. Valeu, até mais, um abraço, tchau, tchau.